Nesse vídeo eu trago a resolução das questões do livro. Olha só, primeira questão. Coloque em ordem crescente os seguintes números. Então na questão eles nos dão esses números, onde nós temos números decimais e fracionários, e nós temos que colocar esses números em ordem crescente. O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar os números decimais e transformar para números fracionários, e a partir daí fazer a redução de todos os números ao mesmo denominador. Daria muito trabalho, mas seria uma solução. A outra maneira seria pegar os números fracionários que nós temos aqui na sequência e transformar esses números fracionários em números decimais. Para poder transformar um número fracionário para número decimal, é só pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então aí teria duas maneiras de fazer essa ordenação desses números. Então aqui embaixo eu coloquei já a resposta de qual seria a ordem desses números na ordem crescente. Tá certo? Olha só. Temos aqui então menos 4 terços, menos 1, menos 2 quintos, 1 terço, 0,4 e 1,33. Aqui foi tranquilo essa questão. A próxima questão é a segunda questão, que diz o seguinte: para cada caso, escreva o símbolo de maior ou menor entre as frações. Então nós temos aqui a letra A, a letra B e a letra C. Então, em cada item, ele pede para você identificar qual é a maior e qual é a menor fração. Então, para que eu possa identificar qual é o maior e qual é o menor, eu devo lembrar como eu posso fazer a redução das frações ao mesmo denominador. Olha só, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho 1 sobre 5 e 1 terço. Para eu saber qual é a maior e qual é a menor, o que eu vou fazer? Primeiro passo é determinar o MMC entre o 5 e o 3. O MMC entre o 5 e o 3 é igual a 15. Então o que eu vou fazer? Eu vou obter frações equivalentes a essas. Então aqui eu vou ter uma fração equivalente a essa, e aqui eu vou ter outra fração equivalente a essa. Olha só, já que o MMC entre o 5 e o 3 é igual a 15, o que eu vou fazer? Aqui nessa fração, o denominador vai ser 15. E aqui nessa outra fração, o denominador também vai ser 15. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse denominador, vou dividir pelo denominador dessa fração aqui, ó, primeira fração, e depois vou multiplicar por 1. Então, 15 dividido para 5 é igual a 3. E 3 vezes 1 é igual a 3. Então, o numerador dessa fração é igual a 3. Essa fração, ela é equivalente a essa. Então, se eu fizer a redução dessa fração, se eu simplificar essa fração, nós vamos ter então 1 sobre 5, tá legal? Aqui nós temos a fração irredutível. Aqui não, aqui dá para você fazer a simplificação e chegar aqui onde está, que é 1 sobre 5. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui nessa fração, vou fazer também nessa outra fração, só que em relação a essa. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o 15, que é o denominador da fração equivalente a essa, e vou dividir por 3. 15 dividido para 3 é igual a 5. E 5 vezes 1 é igual a 5. Pronto. Olha só. Então, essa fração ela é equivalente a essa, e essa outra fração é equivalente a essa outra fração. Então, se eu pegar essa fração e simplificar essa fração, eu vou ter então 1 sobre 3. Por isso que eu digo que essa fração é equivalente a essa outra fração, que é 1 terço. Tá legal? Olha só. Então, nós fizemos as reduções ao mesmo denominador. Já que possuem o mesmo denominador, ficou mais fácil identificar qual é a maior e qual é a menor. Então, nesse caso, a maior fração vai ser aquela fração que possui o maior numerador. Então, 5 sobre 15 é maior, olhando da direita para a esquerda, é maior do que 15. Ou seja, 3 sobre 15 ele é menor do que 5 sobre 15. Olha só, a mesma coisa que eu fiz na letra A, eu também vou fazer na letra B. A primeira fração é 2 sobre 7. A outra fração é 3 sobre 9. Olha só, já que aqui é 3 sobre 9, então eu posso simplificar essa fração. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o numerador e vou dividir por 3. E também vou dividir o denominador também por 3. Aí ela vai ficar na forma irredutível. O que eu vou fazer? Essa primeira fração, vou repetir ela aqui na frente.
Vou deixar um espaço, que é esse aqui, e vou colocar a fração irredutível que eu obtive a partir dessa divisão que eu fiz aqui. Então vai ficar 1 sobre 3. Aí ficou mais fácil trabalhar aí com essas duas frações. O que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo processo que eu fiz no item anterior. Eu vou determinar então o MMC entre o 7 e o 3. Nesse caso, o MMC entre o 7 e o 3 é 21. Vai ser 21 porque o 7 e o 3 eles são números primos. Então, eu vou obter uma fração equivalente a essa fração. E eu vou obter outra fração equivalente a essa outra fração, que aqui é 1 sobre 3. Então, o denominador vai ser 21. E aqui também vai ser 21. Vai ser 21 nos dois casos, porque o MMC entre o 7 e o 3 é igual a 21. Perfeito? Olha só. 21 dividido para 7 é igual a 3. E 3 vezes 2 é igual a 6. 21 dividido para 3 é igual a 7. E 7 vezes 1 é igual a 7. Então nós temos aqui frações equivalentes a essas outras frações. Essa fração é equivalente a essa outra fração. E essa fração é equivalente a essa fração. Perceba que nós temos agora frações com o mesmo denominador. Então, se eu for comparar essas frações, a maior fração vai ser aquela que possui maior numerador, que nesse caso é essa fração. Então, o que acontece? 6 sobre 21 é menor do que 7 sobre 21, ou seja, 7 sobre 21 é maior do que 6 sobre 21. Tranquilo? Perfeito. Olha só a letra C. Nós temos aqui o 4 e o 2. O primeiro passo é determinar o MMC entre o 4 e o 2. Nesse caso, o MMC entre o 4 e o 2 é igual a 4. Então vamos ter aqui uma fração, duas frações. Essa fração vai ser equivalente a essa e essa outra fração vai ser equivalente a essa. Então, 4 dividido para 4 é 1. E 1 vezes 3 é 3. Então aqui vai ficar 3. 4 dividido para 2 é igual a 2. E 2 vezes 1 é igual a 2. Legal. Temos aqui então duas frações com o mesmo denominador. Então a maior fração vai ser aquela que possui maior numerador. Então 3 sobre 4, ou 3 quartos, é maior do que 2 sobre 4. Tá legal? Na terceira questão, ele pede para você fazer as simplificações das frações. Tá legal? Deixar as frações irredutíveis. Então o que acontece? Na letra A, nós temos aqui 5 sobre 9. Essa fração não dá para simplificar ela, porque ela já está na forma irredutível. Então vai ficar assim mesmo. Tá certo? Olha só. A próxima fração é 6 sobre 14. Aí eu posso simplificar. O que acontece? Eu posso dividir o numerador por 2 e o denominador também por 2. Porque assim, ó, se eu dividir o numerador por um número, obrigatoriamente eu devo dividir o denominador também por esse mesmo número que eu dividi o numerador, tá? Então, se eu dividir aqui em cima por 2, aqui embaixo também tem que ser por 2. Então, 6 dividido para 2 é igual a 3. E 14 dividido para 2 é igual a 7. Pronto. Nós temos aqui uma fração equivalente a essa outra fração. E aqui nós temos a fração na forma irredutível. Letra C. 11 sobre 44. Eu posso simplesmente dividir o numerador por 11 e o denominador também por 11, tá certo? E por último, a letra D. Perceba que o denominador é o dobro do numerador. Então, se eu dividir o numerador por 36, eu também vou dividir o denominador também por 36. 36 dividido para 6, 36 dividido para 36 é igual a 1. E 72 dividido para 36 é igual a 2. A próxima questão nos fornece algumas frações, nesse caso são 3 frações, e a questão pede para você posicionar essas frações na reta em que a questão também nos fornece. Então aqui nós temos a reta, e entre os números nessa reta nós temos algumas letras, onde essas letras representam o número fracionário. Aí a questão pede para você identificar qual dos itens abaixo que corresponde a esses pontos na reta. Então,
O que acontece? A fração que nós temos são 3 sobre 2, 9 sobre 2 e 1 sobre 2, que é o meio. O 1 sobre 2, na forma decimal, é 0,5. Então, esse número ele está entre o 0 e o 1. Então, o A ele é igual a 1 sobre 2, porque ele está entre o 0 e o 1. Tá legal? Então, o que acontece? Já podemos marcar aqui a letra B, porque o A é 1 sobre 2, que é o meio. Na verdade, no lugar do 3 aqui, é um 9. Então, 9 sobre 2, ele está entre o 4 e o 5. Aqui está o B. E aqui no lugar do 1, na verdade, é o 3. Então, o 3 sobre 2, ele está entre o 1 e o 2. Nesse caso, a alternativa certa é a letra B. No livro, é a alternativa A, porque na hora que eu fui copiar para cá para o papel, eu inverti a posição das alternativas, tá legal? Então, nesse caso aqui, no vídeo, é a letra B, mas no livro é a letra A. A quinta questão diz o seguinte: qual alternativa representa em número decimal a fração 9 sobre 2? Então, o que acontece? Eu tenho a fração, eu devo transformar essa fração em um número decimal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o numerador, que é 9, e vou dividir por 2, e a partir daí eu vou obter o número decimal. Então, vai ficar 9 dividido por 2. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, aqui debaixo do 9 eu vou colocar o 8. Menos 8 é igual a 1. Então, o que acontece? Eu vou adicionar um 0 aqui do lado do 1 e uma vírgula aqui no quociente. Então, o número que eu vou colocar aqui do lado da vírgula, que vai multiplicar por 2, que vai ser igual a 10, vai ser o 5. 5 vezes 2, 10. Então, o 10 eu vou colocar aqui debaixo. Então, 10 menos 10 é igual a 0. Ou seja, 9 sobre 2, que é a fração que a questão nos fornece, nada mais é do que 4,5 na forma decimal. Sexta questão. Para encher um álbum de figurinhas, Karina contribuiu com um sexto das figurinhas, enquanto Cristina contribuiu com 3/4 das figurinhas. Qual fração representa a contribuição de figurinhas das duas meninas juntas? Nesse caso, eu vou adicionar essas frações. Então, vai ficar 1 sobre 6 mais 3 sobre 4. O que eu vou fazer? Eu vou, claro, obter uma fração. Vou multiplicar os denominadores. Nesse caso é o 6 e o 4. Então, 6 vezes 4 é igual a 24. E vou multiplicar nas diagonais. 1 vezes 4 é igual a 4. 3 vezes 6 é igual a 18. Então, vai ficar 4 mais 18 é igual a 22 sobre 24. Se você observar as alternativas da questão, nós não temos essa fração. Perceba que o numerador é 22 e o denominador é igual a 24. Então, eu vou dividir o numerador por 2 e o denominador também por 2. Então, o 22 dividido para 2 é igual a 11. E 24 dividido para 2 é igual a 12. Então, aqui nós temos 11 sobre 12, que nesse caso é a letra E.